Bom dia, sejam bem-vindas. Meu nome é Thalita e nessa live eu vou falar sobre supere as crenças que oprimem as mulheres. Então hoje é dia 8 de março de 2022 e para celebrar esse dia, que é o Dia Internacional da Mulher, eu trouxe para compartilhar com vocês 3 crenças que atrapalham, que desvalorizam, que desrespeitam as mulheres, tá? Então, meu nome é Thalita, todas as terças eu faço essa live, é uma série chamada Construindo uma Vida Criativa, hoje já é a nona live, também deixo gravado no YouTube, então se vocês quiserem assistir novamente, né, ou no meu IGTV. E por que é importante esse tema de superar as crenças que oprimem as mulheres? Porque as crenças, nós somos dirigidas pelas nossas crenças. E 90% das nossas crenças são inconscientes, é automático. Nós agimos sem perceber que existe uma crença inconsciente por trás da nossa ação. Então é importante ter consciência dessas crenças, conseguir identificar aquilo que nós acreditamos e aí mudar elas, transformar essas crenças, porque nós somos dirigidas por essas crenças. O que é uma crença? Uma crença é uma declaração, uma afirmação. Então, por exemplo, quando uma mulher ela acredita assim, que para ela ser feliz, ela precisa se sobrecarregar de várias atividades, isso é uma crença. Ou então ela acredita assim que para ela se sentir bem com ela precisa ter um determinado peso, um determinado corpo. Então tudo isso é crença, tá? A primeira crença que eu vou falar é a crença que a mulher ela precisa dar conta de tudo. E isso é muito forte e traz várias consequências. Né? Vocês têm essa crença, eu preciso dar conta de tudo? A primeira consequência é que uma mulher que ela pensa assim, ela vai se transformar numa mulher multitarefa. Ela vai tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo e ela não vai conseguir dar foco e fazer com qualidade nada. Ela só vai se transformar em um robô que vai cansar ela e também o resultado dessas atividades não vai ser de qualidade. O mais grave disso é no aspecto emocional, que uma mulher que ela tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela não respeita a necessidade de presença. Então nós mulheres, nós temos muito forte a parte do sentir, nós precisamos sentir para fazer as coisas que têm sentido. E se eu perco o meu sentir, se eu só faço e eu deixo de sentir. E aí nessa coisa de ser multitarefa, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, além de eu estar ocupada, eu não estou presente. Né? Então a história de Marta e Maria. Marta ficou ocupada fazendo várias coisas, deixou de ouvir Jesus. E Maria escolheu a boa parte. Então vocês percebem que a crença assim, eu tenho que dar conta de tudo, às vezes sozinha, sem pedir auxílio, sem pedir ajuda para outras pessoas, sem contar com uma rede de apoio, sobrecarrega, é um peso muito grande para a mulher. Né? Então, quando a mulher acha assim, que ela precisa ter vários papéis, dar conta de várias coisas em todas as áreas da vida dela, é uma crença que oprime ela. Porque nós não conseguimos dar conta de tudo, é impossível, né? A gente consegue dar conta daquilo que é importante pra gente e de tudo não. Então, assim, traga o foco para aquilo que é importante, não para tudo, porque senão você se perde aí no meio de tantas atribuições, tá? Essa mulher que ela acredita que tem que dar conta de tudo, ela vai ter dificuldade para descansar, para parar, então isso acaba trazendo ansiedade, estresse, cansaço. Então aquela mulher que sempre está cansada, você encontra ela fala, eu tô muito corrida, eu tô cansada, ou ela ignora esse cansaço, né? E para tentar dar conta de tudo, tá? Essa mulher, ela vive como consequência também a síndrome da gata borralheira.
Vocês lembram da história da Cinderela? Antes da Cinderela se transformar numa princesa, ela era a que fazia todas as coisas de casa, que fazia o serviço, que ajudava, fazia tarefas que não cabiam a ela, que eram das filhas da madrasta, da madrasta, e acabava daí não se valorizando, não tendo um tempo de auto-amor, de autocuidado. E isso é uma consequência da crença que nós temos que dar conta de tudo. Então, muito cuidado com essa crença. Outra consequência é que a mulher que acha que tem que dar conta de tudo, ela vai para o piloto automático. Como nós não temos condições nenhumas de dar conta de tudo, só daquilo que é importante, para ela sobreviver, ela vai ligar um modo de sobrevivência mesmo, que é o que a gente chama de piloto automático. Nós temos no nosso cérebro uma região mais primitiva, que é de sobrevivência, que é o piloto automático. E nós temos uma outra região, que é a da presença, que é o neocórtex, que é o córtex frontal, que é uma área mais desenvolvida do nosso cérebro. E quando nós estamos no modo multitarefa, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, o que está sendo acionado no nosso cérebro é essa região mais primitiva, do piloto automático. E a gente daí não aciona a parte do neocórtex, do córtex pré-frontal, que é a nossa área da presença, da atenção plena. Então, vocês percebem que quando uma mulher ela acredita que ela tem que dar conta de tudo, ela vai ficar ansiosa, não vai sentir, ela vai se desconectar dos sentimentos e ela também vai entrar nesse piloto automático. Então ela perde o domínio próprio, ela tentando dar conta de fazer várias tarefas, de atender expectativas. A Ju falou, paz de Deus, amém, sejam bem-vindas. Hoje a gente está falando sobre as crenças que oprimem as mulheres e como superar essas crenças. A primeira crença que eu trouxe é que a mulher acredita que ela tem que dar conta de tudo. E essa é uma crença opressora que nos oprime, porque vai trazer várias consequências, tá? Então, em vez de você falar, pensar e acreditar que tem que dar conta de tudo, você pode começar a mudar a sua comunicação, falando, escrevendo, que você só precisa dar conta daquilo que é importante para você, para Deus, tá? Isso de dar conta de tudo reflete uma crença de identidade que eu tenho que ser, que eu tenho que encarnar papéis sociais dos outros, que eu tenho que agradar a expectativa social de outras pessoas. E aí eu me perco de mim, eu fico anestesiada, eu perco o meu sentimento. Tá? Então, se você sente isso, fala isso, que tem que dar conta de tudo, começa a mudar essa forma de pensar, de comunicar. A crença, gente, ela é inconsciente, ela fica lá no seu inconsciente, só que ela está dirigindo as suas ações. Então se pergunta, olha se você tem essa crença, se pergunta e perceba se na prática você faz isso, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de ficar cansada, de não sentir, de anestesiar a dor, de ficar num piloto automático. Que daí você vai ter, por esses sintomas, por esses sinais, você vai perceber que existe uma crença sim, só que ela é inconsciente, tá? Uma coisa grave que acontece quando uma mulher ela tenta dar conta de tudo, ela vai seguindo essa crença, seja consciente ou inconsciente, é que ela vai anestesiar até a dor. Quando ela está triste, quando ela tá com medo, quando ela tá preocupada, nervosa, ela vai tentar abafar, ela vai tentar não sentir aquilo. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu, por exemplo, comigo, assim, de eu estar com várias coisas para fazer e de repente ter uma dor muscular. Minha perna, meu joelho. E aí eu tentei assim ignorar aquela dor, porque eu precisava trabalhar, precisava cuidar da casa, tá com os meus filhos, com meu marido. E aí a gente faz o quê? A gente finge que aquela dor não tá ali. A gente anestesia a dor e continua tentando dar conta de tudo.
Só que daí o que acontece? Essa dor, ela tá ali para fazer você desacelerar, para fazer você tá presente, para fazer você se olhar, rever aquilo que você tem feito. E essa dor, ela pode continuar até se intensificar enquanto você não parar para cuidar, para tratar dessa dor, tá? Ela pode progredir, vir a ser assim um transtorno psíquico, pode gerar uma doença psicossomática. Então é muito importante, quando você sente dor, quando você sente algo no seu corpo te incomodando, às vezes não é uma dor, é um aperto no coração, às vezes no peito ou na cabeça, ou em qualquer parte do seu corpo, ela é um sinal para você sair desse piloto automático, para você voltar a se conectar com você, com Deus, tá? Outra crença que a mulher tem, que é uma crença opressora, então eu falei sobre dar conta de tudo. A segunda crença é a mulher, ela achar que ela precisa amar mais o outro do que a si mesma. Acontece com vocês? Vocês acreditam nisso? Aí eu vou usar um termo que é a síndrome da Madre Teresa, que ela quer dar tudo para os outros, que ela quer ajudar todo mundo, só que às vezes ela não se ajuda. Não tô falando que isso acontecia com a Madre Teresa, tá? Mas é só assim um termo para vocês se familiarizarem. E aí essa mulher, que ela acha que ela tem que amar mais o outro, ela vai se dedicar muito ao próximo, ela vai ter um alto valor de contribuição social. Só que ela consigo mesma, ela vai também anestesiar a dor, não vai se cuidar, não vai se amar. Ela vai ser extremamente empática com as outras pessoas, com a família, com os parentes, com os amigos, com a comunidade que ela faz parte, só que ela não vai ser empática com ela mesma, tá? Então, isso é uma crença opressora, que eu tenho que amar mais aos outros do que a mim, né? O que me impede de me amar também, né? Porque o nosso maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmas. Então, o que tem de errado em se amar? Em ter, por exemplo, no seu dia, um horário para você fazer alguma coisa, alguma surpresa de amor, alguma coisa, alguma atividade que você sente que você está se amando. O que te impede de você deixar um tempo para tomar um banho mais demorado, para fazer uma atividade física, para se alimentar bem, enfim, aquilo que você sente que vai estar se amando, né? Conversar com uma amiga, tomar um café, se você gosta. Então, a mulher que ela acha que ela tem que amar mais aos outros do que ela mesma, ela nunca vai ter um espaço de tempo para ela se amar. Ela vai estar sempre procurando amar ao próximo, aos outros. E isso causa uma opressão, porque ela não vai ter como sustentar a longo prazo. Aquela que muito dá, ela também espera receber. E geralmente uma mulher que ela acredita que ela só pode amar os outros, mas ela não merece se amar, ela vai se sentir ressentida, ela vai se sentir triste, porque ela não vai receber às vezes de volta aquele amor. Então é importante vocês também se amarem, nós também temos os nossos momentos de auto-amor. Então, em vez de você falar, comunicar que é mais importante amar o outro, amar os outros, amar as outras pessoas do que a si mesma, você não precisa continuar acreditando e falando dessa forma. Você pode amar o próximo e amar a si mesma. Eu amar as outras pessoas, eu me dedicar aos relacionamentos, eu ter uma contribuição social, não impede também eu me cuidar, eu me amar, eu ser cuidadosa, ser empática comigo, com as minhas necessidades, tá? Então, é possível alterar essa crença assim para você não se oprimir por causa dessa crença. Faz sentido para vocês? Quem aqui tem essa crença de amar, acha que tem que amar muito ao próximo e não pode se amar? E aí dedica mais tempo para todos e não sobra tempo para você. A terceira crença
que oprime as mulheres é que a mulher, ela acha assim que ela precisa depender das outras pessoas, ela precisa ser tutelada para ela ser feliz, que ela não tem condições dela sozinha se responsabilizar pelas ações. Então ela se coloca numa posição de dependência. Ah, eu dependo das outras pessoas. A minha vida não está indo para frente porque o problema é meu filho, porque eu tenho filhos, ou meu marido, ou meu chefe, a minha patroa. E aí ela se vê sempre tutelada, ela se vê sempre dependente das outras pessoas. Uma mulher que ela acredita na vida assim, que ela tem essa visão de si mesma como tutelada, ela não se vê daí como coautora da vida dela, como protagonista da vida dela. Ela sempre se vê numa posição que ela depende de outras pessoas, tá? Então aí ela deixa de se responsabilizar, deixa de tomar decisões, de agir, de ter escolhas conscientes, porque ela lança a responsabilidade da vida dela sobre os outros. Quem é que tem essa crença? Que eu não sou a dona da minha vida, que a minha vida pertence a outras pessoas, eu delego para as outras pessoas a responsabilidade sobre a minha vida. Quem aqui já se sentiu assim? Então eu vou dar um exemplo, tá, para vocês. Meu casamento não tá bom. Aí a culpa é do meu marido, ele que não me trata bem, ele que esquece, ele que não se importa comigo. E aí eu fico me fazendo de vítima, falando mal dele para os outros. Quando eu oro, eu falo mal dele para Deus e eu falo, eu tô sendo uma vítima aqui nesse relacionamento. E aí, qual que é a sacada? Em vez de você se colocar como tutelada, dependente, como vítima de uma situação, você, em vez de querer que os outros mudem, você começar a comunicar e pensar assim, eu sou a protagonista, eu dirijo a minha vida, eu e Deus, né? Eu falo que nós somos coautoras, porque Deus é o autor da nossa vida, ele vai estar sempre conosco. Então, isso faz toda a diferença. Então, em vez de eu ficar falando mal dos outros, me fazendo de vítima, eu vou me fazer de responsável pela minha vida. Eu vou pedir para Deus me mudar, me transformar primeiro, e não mudar a vida das outras pessoas. Por exemplo, eu fico preocupada com meu filho. Aí eu falo para os outros, meu filho está me dando muito trabalho, eu não sei mais o que eu faço, eu estou me vendo como vítima da situação, eu já não tenho mais controle sobre aquilo. O que eu tenho que fazer em vez de fazer isso? Eu tenho que falar assim, Deus, me capacita, me mostra, me transforma como mãe. Então o problema, a gente nunca está nos outros, ou no ambiente, ou no mundo, é sempre em nós mesmas. Tá? Então, nós precisamos pedir para Deus assim, uma capacitação, uma preparação, precisamos procurar pessoas, recursos para nos transformar, para nós nos responsabilizarmos. Então, eu me ver como coautora da minha vida, eu ter essa crença, vai me libertar como mulher. Tá? Então, achar que assim, eu sou uma vítima, ficar lamentando, ficar justificando os meus erros, não vai me ajudar. O que vai me ajudar é eu assumir as minhas responsabilidades, eu me comprometer em mudar, em melhorar, em mudar em mim os meus pensamentos, as minhas crenças, buscar recursos, buscar ajuda, né, emocional, espiritual, intelectual. Existem vários profissionais, várias pessoas que podem me ajudar, livros, né, cursos, mentorias que vão ajudar. Então, eu falei sobre 3 crenças que oprimem as mulheres. A primeira é achar que eu tenho que dar conta de tudo. Aí não, eu tenho que dar conta só daquilo que é importante para mim e para Deus. A segunda é a crença que, nossa, eu preciso me dedicar muito aos outros e aí eu esqueço de mim. Então, em vez de você pensar assim, pense, eu posso amar ao próximo e a mim mesma. Quanto mais eu me amar também, eu vou estar com mais energia, disposição para amar o próximo. E aí eu me cuidando, eu me amando, eu sendo empática comigo,
eu vou ter muito mais condições, eu cuidando da minha saúde, da minha vida emocional, eu vou ter muito mais condições de contribuir na vida das outras pessoas. A terceira crença é quando a mulher ela se vitimiza, ela se coloca como vítima de uma situação e aí ela não se vê como coautora da vida. Em vez de você se colocar como vítima, se posicionar como vítima, começa a se posicionar como coautora da sua vida, com Deus. Então, o que é a mudança? Eu pensar assim, que nem Marta falava, né, para Jesus, a Maria não está me ajudando. Ela estava se colocando como vítima, além de tentar dar conta de tudo, né? Ela estava se colocando como vítima da história. E o que Jesus falou para Marta? Maria escolheu a boa parte. Ele quis dizer assim, todas nós podemos escolher. Deus deixou o livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio está nas nossas mãos, nós podemos escolher. E nós escolhemos muitas vezes sem ter consciência. E o que eu quero ensinar vocês, passar para vocês, é que nós temos como fazer essas escolhas conscientes. Escolher a boa parte, né? Não ficar só se ocupando, não ficar esquecendo de nos amar, não ficar só como vítima, né? Agir, ter escolhas conscientes, sendo coautora da nossa vida, né? Dessa forma que Jesus ensinou Marta e Maria, quando ele falou, Maria escolheu a boa parte. É possível ser mulher e dar conta do que é mais importante. É possível ser mulher e amar o próximo e amar a Deus e amar nós mesmas. Nós também merecemos ser amadas. E isso de nos amar, ninguém vai fazer por nós. Você não pode ficar esperando que os outros venham e te dê um presente, te fale uma palavra, te leve para uma experiência de uma surpresa de amor. É você que precisa fazer isso, porque só você sabe a forma como você se sente mais amada, né? Não pode ficar esperando que alguém, por exemplo, prepare um momento para você de amor, sendo que depende de você, esse amor próprio, depende só de você, tá? Ou que Deus faça isso por você. Deus já mostra que nos ama, porque Deus nos escolheu, Deus trouxe você até aqui, né? Deus te fez assim, Deus te ama assim. Só que isso assim, de criar experiências de auto-amor, depende só de mim, né? Então depende só de mim eu me tratar com amor, eu me perdoar também, sabe? E a terceira crença, que é a da vitimização, cabe a mim também, cabe a nós parar de reclamar, de se colocar como vítima das situações. A vida me maltrata, isso está acontecendo, essa circunstância tá um desafio, tá acontecendo comigo. Todas nós vamos passar por alguma tribulação, algum desafio, né? Eu também passo. Mas eu não fico me martirizando, me vitimizando com aquilo. Eu sempre procuro assim, o que eu posso fazer para resolver isso? O que está no meu controle para resolver isso? E Senhor, me ajuda, né? Deus me capacita, Deus traga as pessoas, traga os recursos certos para eu passar por isso, né? Da melhor forma. Então, vocês percebem que essas três crenças que eu falei, que oprimem as mulheres, elas fazem elas nos desconectam da nossa identidade e de Deus. Então a solução, o caminho para ter crenças que são fortalecedoras, para ter crenças femininas, né, sobre a nossa identidade feminina, que são positivas, que são fortalecedoras, é a nossa reconexão com Deus e com a nossa identidade. Como a nossa identidade, ela foi formada, ela foi construída por Deus, por isso que eu falo que é importante também a gente se conectar com Deus. Porque se a gente for olhar a palavra, a Bíblia, aquilo que Deus mostra para nós sobre quem nós somos, só tem coisas boas sobre ser mulher. Então, quando uma mulher ela não se vê como valiosa, como formosa, como filha amada e cuidada por Deus, é porque ela está desconectada da promessa de Deus, ou por uma questão emocional, algum trauma que ela passou, que precisa ser superado, tratado, ou por alguma questão espiritual, que ela ainda não tem esse vínculo espiritual, tá? Então,
eu trouxe uma parte na Bíblia que fala assim, Provérbios 31, versículo 30. A mulher que teme ao Senhor será louvada. A mulher que teme a Deus, ela vai ser louvada, porque é uma mulher que ela anda com Deus, que ela é sábia, né? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, uma mulher que teme a Deus, ela vai buscar sabedoria de Deus, que às vezes é loucura para o mundo, né, a sabedoria de Deus, mas ela vai agir diferente, ela vai falar diferente. As palavras dela vão edificar, as ações dela vão edificar ela mesma, a família e quem estiver próximo, né? Então ela é louvada porque as pessoas percebem esse brilho, né? As pessoas sentem, isso é natural, é espontâneo dela. Né? Então, o temor a Deus vai nos ensinar que nós não precisamos dar conta de tudo. Jesus ensinou isso para Marta, né, e para Maria. Nós precisamos fazer aquilo que é importante para Deus e para nós. Né? Então, para de tentar fazer 1000 coisas. Você já é multipotencial. Todas nós temos vários recursos, várias habilidades. Mas não tem como fazer várias coisas e dar certo. Então deixa de se distrair com tanta coisa. Escolhe uma coisa e se aprofunda nessa coisa, com tudo aquilo que você tá? Não tinha como fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente precisa escolher uma coisa de cada vez. Mas cria uma ordem, que prioriza aquilo que é importante. A mulher que teme a Deus, ela também não vai se colocar como vítima das coisas. Ela vai ter domínio próprio. Um dos frutos do Espírito, que está em 5 de Gálatas, é o domínio próprio. Então ela vai conseguir refrear a língua, ela vai analisar antes de agir, ela vai ser prudente, ela já vai deixar preparadas as coisas antes para edificar a sua casa, a sua vida, tá? E a mulher que ela teme a Deus, que aqui tem a segunda crença, ela vai se amar também, vai amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e se amar. A Regina colocou, verdade, pensamos que podemos resolver tudo, e quando algo dá errado a gente se culpa. Pois é, olha como é triste assim, né? Não tem como a gente resolver tudo. Tem muita coisa que foge ao nosso controle. Eu não consigo mudar, por exemplo, as outras pessoas, né? O comportamento dos meus filhos, meu marido, dos meus colegas, da minha comunidade. Mas eu posso mudar o meu comportamento. E eu mudando, tudo ao meu redor vai mudar. Né? E aí quando dá errado, a gente se culpa, que a Regina falou. E essa culpa, ela não é de Deus, porque a culpa, ela é um chicote emocional. Ela faz a gente ficar revivendo o passado, tudo aquilo que deu errado, e se prende lá no passado. A culpa não nos ajuda a revisar o nosso comportamento para melhorar. Ela serve para punir. Então a culpa, ela vem do diabo. Porque Deus, ele sempre vem com perdão. Até na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, tem uma parte que fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós precisamos nos perdoar as ofensas que acontecem, que às vezes a gente se sente ofendida, né? Isso também é uma armadilha do diabo para nos distrair, e nós precisamos nos perdoar. Porque quando eu me perdoo, eu não dei conta de tudo, tá tudo bem, é normal não dar conta de tudo. Aquilo não saiu como eu esperava, fugiu da minha expectativa. Aí eu fico insatisfeita, fico culpada. Em vez de você reagir assim, experimenta ver aquilo que foi bom, aquilo que deu certo, né? Valoriza, celebra aquilo que você pôde aprender, né? Então a gente não pode ficar mais se culpando. A gente precisa se tratar com perdão e amor, né? Nos perdoar, porque a culpa, ela só vai gerar mais dor, mais frustração. A culpa, ela serve para nos prender emocionalmente, é uma prisão emocional. A culpa, a crítica, a acusação, a condenação.
Uma mulher que ela fica se julgando, se rotulando, eu sou muito ruim, eu sou um lixo, nada do que eu faço tá bom, eu tô insatisfeita, eu tô frustrada, essa mulher, ela tá se julgando. Só que não é ela que faz isso, é uma voz de acusação. Essa voz que a gente trabalhou no curso da Reconexão da Mulher Sábia é a voz da crítica, não é a voz da sábia. E essa voz da crítica, ela não é a nossa identidade. Ela foi colocada ali pelos traumas, pelas dores que nós passamos, e ela fica ali te atrapalhando, né? Então, quem puder, faz esse curso. Agora ele já não está mais disponível, porque ele foi um curso que eu fiz antes da mentoria, né? Antes de lançar a mentoria Vida em Cocriação. Mas é muito importante fazer um acompanhamento, passar por um processo de reconexão emocional, né? Se você tiver interesse, ainda está aberta as vagas da mentoria. A gente começa amanhã, dia 9 de março. Podem mandar mensagem, tá? Nós precisamos passar por esse processo para silenciar essa voz crítica, essa voz da culpa. Nós mulheres, nós nos comparamos muito, nós nos culpamos muito, e isso não é uma crença fortalecedora, isso é uma atitude que nos oprime demais. Então nós precisamos aprender a mudar essa percepção sobre nós e conseguir perceber aquilo que nós temos de valoroso, né? De bonito, de positivo, tá? E eu tô aqui para ajudar vocês. Então, outra parte também que eu trouxe é em Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. Então, essa parte de Provérbios, que é o capítulo 31, foram conselhos que a mãe do rei Lemuel deixou, né, para ele. Então, foi escrito por mulher, por uma mulher. São poucas as partes da Bíblia que tem a presença feminina. Só que essa parte foi, né, de uma mulher para o filho, mas serve para nós também, porque ela estava aconselhando o filho, que era um rei, a escolher uma boa esposa, né? A selecionar uma mulher que tivesse essas virtudes. E ela está ensinando também que essas virtudes são de todas as mulheres que temem a Deus, que são consagradas a Deus. Depois vocês podem ler inteiro esse Provérbios 31, que fala sobre várias características de uma mulher que é sábia, que é valorosa, né? Então, nós vamos desenvolver crenças fortalecedoras e positivas sobre ser mulher quando nós tememos a Deus, quando nós andamos com Deus, né? Então, uma mulher que ela anda com Deus, ela acredita naquilo que Deus fala sobre quem ela é. Ela não age diferente, ela é congruente com a palavra de Deus. Ela age conforme está na palavra. Ela sente que ela é valorosa, que ela é formosa, que ela é amada, que ela é cuidada por Deus. E daí ela vai também se cuidar, se amar, ela vai se valorizar, se respeitar. Ela vai ter limites, ela não vai fazer de tudo, ela vai fazer só aquilo que é importante. Ela vai falar não para aquilo que é do mundo, para aquilo que não tem a ver com os valores dela, e vai falar sim para aquilo que é importante. Ela vai escolher, né? Ela vai usar o livre-arbítrio para escolher uma vida, né? Para construir uma vida criativa que edifica ela, a Deus e ao próximo, tá? Então, o que vocês estão sentindo agora? Qual que foi o maior aprendizado de vocês com essa live, com esse tema, gente? Eu vou deixar gravado, tá? Espero os comentários de vocês. Que Deus abençoe, um ótimo dia para vocês. Feliz Dia das Mulheres, que nós possamos ressignificar essas crenças, né? Muitas são inconscientes e nos transformar, né? Tem outra parte da Bíblia, 12 aos Romanos, que fala: não vos conformeis
com esse mundo, mas renovai-vos a vossa mente, para que vós experimentais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos aqui para renovar a nossa mente, para ressignificar as nossas crenças, para transformar aquelas crenças que nos oprimem em crenças que nos libertam. E essas crenças, uma mulher que precisa dar conta de tudo, que tem que até ignorar a dor, que tem que ser vítima, que não é autorresponsável, uma mulher que não pode se amar, que só pode amar ao próximo, são crenças que nos oprimem. E eu estou aqui para ajudar vocês a ressignificar essas crenças, a crer que nós só precisamos dar conta daquilo que é importante para nós e para Deus, que nós não precisamos fazer isso de uma forma pesada, que pode ser leve, né? E que nós não estamos sozinhas, nós estamos juntas e com Deus, que nós podemos ter autodomínio, domínio próprio, e que nós podemos nos amar também, que isso não impede eu me amar, não impede, isso não é egoísmo, não vai impedir de eu amar o próximo e amar a Deus, tá? A mentoria Vida em Cocriação está com as vagas abertas. Nós começamos amanhã, o link está na minha bio. Nessa mentoria, nós vamos juntas trabalhar essas crenças e construir uma vida com sonhos, planejamento, organização, realização e revisão para os próximos 6 meses. Tá? E nós vamos revisar os últimos 6 meses. Então, nós vamos ter 10 oficinas, vão ser online as oficinas, e nessas oficinas nós vamos fazer exercícios práticos, nós vamos ter leitura, nós vamos ter vídeos, tudo isso para ajudar vocês a construir uma vida criativa com Deus, em que vocês são coautoras e também trazendo a nossa fé, a nossa espiritualidade, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau!